Vamos lá para uma questão da Universidade Federal do Ceará. Um gás ideal sofre o processo cíclico mostrado no diagrama PT, certo? Pressão vezes temperatura, conforme a figura 10. O ciclo é composto pelos processos termodinâmicos AB, BC e CA. Então, esses três processos são mostrados no gráfico aí, né? Um ponto importante aqui é que o processo é cíclico. O que significa isso? O gás, né, está no estado inicial, ele sofre uma série de transformações, beleza? E retorna exatamente ao mesmo estado inicial, tá? E aí, ele diz que o gás é ideal, é isso? E sofre esses três processos aí, beleza? O que esse problema pede? Para a gente imaginar, né, para a gente descobrir como são essas três transformações num diagrama PV, certo? Então, qual que é a ideia? A partir desse gráfico aqui, ó, nós temos que identificar as três transformações. E depois disso, imaginar essas três transformações, né? Como é que elas serão num gráfico de pressão por volume. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro analisar o processo AB, certo? Então, vamos lá. O processo AB, então se a gente pega aqui, né? Eu vou desenhar aqui só o gráfico do processo AB. Então, ó, pressão por temperatura, é isso? E o gráfico é desse tipo aqui, ó. A, B. É isso? Então, observe o seguinte: pelo gráfico, tanto pressão quanto temperatura variam, não é isso? E variam linearmente, né? Ou seja, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Tudo bem? Então, qual que é a dica, né? A gente pode pegar, por exemplo, a equação de estado, né? Então, deixa eu aumentar aqui, ó. Na equação de estado do gás ideal, né, a gente sabe que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Tá bem? Esse gráfico é um gráfico de pressão por temperatura. É isso? Ou seja, eu vou pegar a equação de estado e vou isolar a variável, né, a pressão. Por quê? O gráfico aqui está de pressão em função da temperatura. Então, nós vamos isolar a pressão aqui. O que nós vamos obter? Que NR dividido por V vezes T. Bem? Então, é com essa equação que nós vamos analisar esse gráfico. Então, observe o seguinte: é uma linha reta, não é isso? O gráfico de pressão por temperatura, uma linha reta crescente. Então, observe que aqui, ó, eu coloquei a pressão e temperatura, né, de cores diferentes. Por quê? São as variáveis desse gráfico. E observe o seguinte, que a temperatura é a nossa variável independente, certo? E a pressão é a nossa variável dependente. Então, observe aqui que a temperatura está elevado à potência 1 e é uma reta crescente. Não é isso? Então, o que a gente conclui? Que o coeficiente da reta, é o coeficiente angular, é exatamente igual a n, que multiplica r dividido por v. E a gente percebe que a inclinação da reta é constante. Ou seja, daqui a gente conclui que nr dividido por v é constante. Certo? Bom, mas o R é uma constante, certo? O número de mols é constante, porque ele não disse nada, né, que houve vazamento ou entrada de gás. Então, se N é constante, R é constante, o V também deve ser constante. Então, a transformação AB, o processo AB, é um processo isovolumétrico. Beleza? Bom, então já identificamos o primeiro processo AB. Beleza? O que nós temos que fazer agora? Nós temos que identificar o processo BC, tá? Bom, então vamos lá. O processo BC.
certo? O processo BC, vou copiar o gráfico lá, ó, pressão por temperatura, não é isso? O processo BC é algo desse tipo aqui, né? B e C, nesse sentido, não é isso? Bom, aqui a gente já é fácil, né, verificar aqui. Essa transformação é uma transformação isobárica, não é isso? Ó? Aqui não é pressão, é uma linha reta horizontal. Então, o que, que nós concluímos? Que o processo BC é um processo isobárico. Opa! Então, ó, já identificamos o segundo processo. Vamos lá para o terceiro processo? Seria o processo CA. Não é isso? Manter a anotação aqui, né? B. O B está de letra maiúscula. Né? É de B tá minúsculo. Então, deixa eu só corrigir, só para a gente manter a anotação para não confundir. Então, é o Bzinho aqui. Esse cara aqui é o Bzinho. Tá? Deixa a gente manter a anotação. Então, faltou o processo CA. O processo CA, se a gente copia o gráfico lá, ó, pressão em função da temperatura, é algo desse tipo aqui, né? CA. Né? Bom, e aqui de cara a gente percebe que é um gráfico, ó, se aqui é o eixo, né? Esse eixo é a variável temperatura e é uma linha reta vertical, então esse processo aqui é fácil a gente ver que o processo CA é um processo isotérmico. Ó, beleza. Identificamos os três processos, não é isso? Então, resumindo aqui, ó, o processo AB é um processo isovolumétrico. Fechou? O processo BC é um processo isobárico. Não é isso? Deixa eu conferir aqui, ó. Isso, né? AB isovolumétrico, BC isobárico e CA é um processo isotérmico. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que traçar essas três transformações no diagrama P versus V. Fechou? Então, ó, diagrama P. Opa. PV. Fechou? Então, vamos lá. Primeiro processo, AB, certo? É um processo isovolumétrico. Beleza? Agora, o que nós temos que fazer? Ó, o processo AB, certo? A pressão aumenta, né? Então, observe aqui no gráfico, ó, que é uma expansão é um processo isovolumétrico com aumento da pressão e consequentemente aumento da temperatura. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. No gráfico de pressão por volume, o gráfico é isovolumétrico, beleza? Então, eu vou traçar ele aqui, ó. Traçar de azul é um gráfico isovolumétrico. Vou colocar algo desse tipo aqui. Beleza? Ó, é isovolumétrico com aumento de pressão. Então, eu vou chamar que esse aqui é meu estado A, esse aqui é meu estado B. Fechou? E ele tem esse sentido. Por que esse sentido? Ele tem esse sentido pelo fato de que a pressão está aumentando nesse processo isovolumétrico. Fechou? Bom, então eu saí de A e cheguei até B através de um processo isovolumétrico. Tá? Vamos olhar o processo isobárico. Tá? Aí, o processo isobárico é o seguinte. Ó, vamos pegar aqui. O processo isobárico, né, é o processo BC, certo? O processo BC, o que está acontecendo aí? Certo?
a pressão é constante, né? E a temperatura está diminuindo. Beleza? Então, o que a gente conclui? Certo? O volume está diminuindo também. Beleza? Porque o processo isobárico, não é isso? Ó. No processo isobárico, certo? Se eu aumento a temperatura, beleza? O que tem que aumentar? O que tem que acontecer com o volume para o volume, para a pressão permanecer constante? O volume tem que aumentar, não é isso? Então, no processo isobárico, o que a gente sabe? Que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se a gente olha aqui, ó, certo? A temperatura está diminuindo, então o volume vai diminuir também. Beleza? Então, o processo BC é algo desse tipo aqui. Ó. Ou seja, uma compressão isobárica. Beleza? Bom, agora resta a gente, né, determinar o processo CA. A gente sabe que o processo é isotérmico e a gente sabe que o processo é cíclico. Não é isso? Então, se a gente vem aqui, ó, o processo CA, né, ó, vamos lá, o processo CA, beleza? Ó, é um processo isotérmico, né, com redução da pressão. Então, a gente sabe que no processo isotérmico, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu diminuo a pressão, eu tenho que aumentar o volume. Então, a gente sabe que aqui nesse processo tem que ser uma expansão isotérmica. Então, é algo desse tipo aí. Beleza? Então, se o processo é cíclico lá, né, no diagrama pressão por temperatura, ele também tem que corresponder a um ciclo no diagrama de pressão por volume. Tá joia? Então, esse seria o gráfico, né, dessas três transformações no diagrama da pressão por volume. Então, se a gente olha aqui, ó, qual que tem a cara do que a gente desenhou aí? Exatamente a letra B, não é isso? Então, obviamente, letra B. Tá joia?